Fala pessoal, estou aqui com um grande convidado, um amigo, um grande empreendedor com uma história incrível, que é o Paulo Moraes, fundador da Espaço Laser e também é um empreendedor serial com vários outros projetos que estão crescendo aqui no Brasil. E também tem um novo projeto dele que é a PGMP Investimentos. PGMP Investimento, que ele vai falar aqui pra gente. Hoje vocês estão tendo uma grande oportunidade. O Paulo é meu segundo convidado aqui no Hero Podcast, onde a gente vai buscar entender qual é o superpoder desse grande empreendedor. Paulão, obrigado pela presença aí. Prazer estar contigo aqui. A gente trabalhou para que essa agenda acontecesse. Então, cara, muito feliz com a sua presença. E o nosso bate-papo aqui no nosso podcast, no Heroes, é entender a sua história, a sua jornada e também qual é o seu superpoder. Mas o seu superpoder a gente vai descobrir no final desse podcast. Combinado? Combinado, vamos lá. Paulão, me fala o seguinte. A gente estava trocando uma ideia aqui previamente, antes de entrar no estúdio de gravação, e eu queria entender um pouquinho da sua história, porque eu entendo que todo super-herói, seja ele no empreendedorismo, no que ele for fazer, ele veio de uma história sem muitos recursos, o cara teve que se virar com o que tinha para se tornar esse herói. Muita gente vê você hoje como um grande empreendedor e acha que foi do dia para a noite ou acha que você não teve as dificuldades. Me conta um pouquinho da sua história. Vamos lá. Eu não sei se eu sou herói, tá? Vamos deixar claro esse negócio. Mas, de qualquer forma, assim, como você falou, acho que a história é sempre de muita luta, que é a parte bacana, tá? Porque quando você constrói dessa forma, você vai formando a sua casca e se preparando para os projetos que virão para frente. Às vezes você vive algumas coisas de dificuldade no hoje. Você tem até dificuldade, por que eu estou vivendo isso hoje? Que você só vai entender passos à frente, anos à frente, agora eu estou preparado para essa missão porque eu passei por aquilo. Ou seja, você só conecta os pontos olhando para o passado. É isso. Aí legal. Você entende por que você consegue realizar algumas coisas do futuro. Então, do jeito que você falou, de fato eu venho da periferia de São Paulo. Para quem conhece aqui São Paulo, minha família começa a vida em Pirituba. Na verdade, minha mãe não era nem de Pirituba. Minha mãe em Pirituba tinha feito um upgrade de vida. Ela vivia numa pequena chácara, num lugar chamado Franco da Rocha, parada de Taipas, que fica periférico, agora já praticamente dentro da cidade de São Paulo, naquela altura, cerca de 50 quilômetros de São Paulo, dentro de uma chácara, plantando verdura para vender na feira. Essa era a vida que minha mãe levava. Meu pai era um bancário. Dessa união surge o Paulo Moraes, e eu costumo dizer que o Paulo Moraes nasceu contra a vontade dos homens e sob a proteção de Deus. Essa é a minha história de chegada ao mundo. Por quê? Porque meu pai, durante a gravidez da minha mãe, contraiu a rubéola. E naquela altura, o protocolo, e eu acho que ainda assim até hoje, o protocolo recomendável nessas situações era o aborto. Porque a possibilidade de causar deformações congênitas no feto é altíssima. E minha mãe, contrariando a recomendação médica, inclusive a pressão da própria família, ela falou, não, ele vem ao mundo do jeito que for. Caramba. E aqui estou eu. Então, eu costumo dizer, apesar dos homens terem dito, falar, ele não vai nascer, e sob a proteção de Deus e muita determinação da minha mãe, teimosia da minha mãe, guarda essa palavra, determinação. Eu vim ao mundo. Mas nasço na periferia da cidade de São Paulo, como disse para você. Meu pai me conta, lógico que eu não me lembro disso, era muito pequeno. Ele fala, quando chovia, eu tinha coleções de baldes em casa, porque chovia mais dentro de casa do que fora, tinha que colocar balde na casa toda, que era um quarto, cozinha, era muito pequeno. Eu fui depois conhecer, um pouco maior, esse sobradinho, não era um sobradinho, era uma casa assim, de laje, bem pequena mesmo. Bacana essa história, mas no curso da história, meu pai era técnico em contabilidade, ele trabalhava num banco e se atreve a ser um pequeno empreendedor, montou um pequeno escritório de contabilidade, e a vida vai caminhando bem. A gente foi melhorando a condição de vida, não rico, mas classe média, dando um pouco de qualidade de vida. Mas a verdade é que quando eu tinha 16 anos de idade, meu pai se vê na situação de quebrado. Simplesmente perdeu tudo, mas de verdade. Perdeu absolutamente tudo que tinha. E nessa nova condição, a discussão, eu lembro muito bem dessas discussões em casa, apesar de meus pais acharem que eu não ouvia ou não percebia, a discussão é como é que a gente vai comprar o supermercado do mês que vem. Caramba, você chegou nesse ponto. Nesse ponto. E a gente sabe exatamente como é que as coisas estão andando, porque o prato que vem na hora do almoço, você sabe que ele não está variando mais e não tem mais algumas coisas que você gostava tanto. Meu pai se tornou empregado novamente, retomar a vida, com muita garra.
e fazendo esse negócio. A gente acaba mudando para o interior de São Paulo, porque meu pai queria procurar alguma coisa mais barato para poder viver, porque o custo de vida em São Paulo é sempre mais alto. E nessa trajetória, tentando ajudar e vendo como é que eu podia contribuir com a família, bom, não posso abandonar o estudo, porque eu sempre acreditei no estudo como... Você tinha quantos anos isso? 16 anos. 16 anos. Como forma de transformação humana, e eu digo para todos os jovens a todo tempo, na vida você pode perder tudo. E eu vivi isso na pele. Pode-se perder tudo no plano material. A única coisa que você jamais perderá é a capacidade de conhecimento, o conhecimento armazenado. Isso então, ninguém tira, né? Então estude, porque a forma de transformação e sair do ponto A para o ponto B de forma melhor é através do conhecimento. E eu tinha isso muito forte em mim. Falei, eu tenho que ajudar minha família, mas eu não posso deixar de estudar, porque se eu quero e eu acredito que eu posso melhorar de vida, sim, vai ser através do conhecimento. Então, naquela altura, eu descobri que existia um colégio técnico em agropecuária em Jaboticabal em tempo integral, pago 100% pelo Estado. Então, comida, habitação, escola, 100% custeado pelo Estado, a Unesp Jaboticabal, com um lugar incrível. E fui para lá estudar, prestei um vestibular, fui estudar em Jaboticabal. Só que durante o curso técnico em agropecuária, que eu adoro o campo, eu me descobri num novo momento. Eu não sei se você se recorda, a gente vivia naquele período, eu estou falando do ano de 85, 86, redemocratização do país. Uhum. E nesse momento se falava muito no processo de trazer o jovem para a discussão política novamente, que qual seria o canal? Os grêmios estudantis que tinham sido extintos. Uhum. Então, qual que era a minha missão? Durante a semana estudando no colégio, tempo integral, e aos finais de semana viajando o estado inteiro de São Paulo, indo nas escolas estaduais, conversando com os estudantes para motivá-los a implantarem novamente os grêmios estudantis. Bom, naturalmente me tornei um líder estudantil, foi bem bacana, mas me despertou um outro lado que eu desconhecia até então, né? Eu adorava o campo, adorava animais, plantas, mas me descobri conhecendo gente, pô, esse negócio de cuidar de planta é legal pra caramba, mas cuidar de gente é maravilhoso, cara, eu vou cuidar de gente, né? É muito legal. E aí, na minha reflexão do que eu faria pro futuro e acreditando ainda na formação, no estudo, eu resolvi, não, acho que eu vou fazer o direito. E, lógico, tinha que ser de uma faculdade custeada pelo Estado, novamente, então eu estudei muito para entrar no Lago São Francisco, na USP. E nesse momento de vida, meu pai já retornando também para São Paulo, ele me faz um desafio. Eu estou pensando em retomar aquela história do escritório de contabilidade do passado. Eu consegui com um amigo meu que me emprestou uma pequena sala para a gente começar essa missão, só que eu preciso da sua ajuda. Eu falei, conta comigo, eu não entendo nada de contabilidade, você tem que me ensinar, mas... Você tinha quantos anos? Nessa altura eu estava com 18, indo para 19 anos, 18, 19 anos. Entrando, estudava. Então, o que aconteceu? Nessa sala do pequeno escritório de contabilidade que a gente começou a nossa jornada aqui, não passava do tamanho desse estúdio, tá? Sério, cara? Era uma mesa, uma máquina de lançamento contábil, que eu fazia esse lançamento com um barulho incrível, tanto é que eu passava o dia inteiro fazendo lançamento contábil nas fichas tríplices. Ao final do dia eu estava até zonzo com o barulho da máquina, porque não existia computador ali. É um negócio aí. Depois da minha jornada, às 6 horas da tarde, pegava o ônibus, passa para Patriarca, descia na Praça da Bandeira, subia para o Lago São Francisco para assistir às aulas até às 11h30 da noite. E eu te falava, as aulas que terminavam às 11h30 da noite, invariavelmente os alunos iam indo embora. E sempre sobravam de 4 a 5 alunos dentro da sala de aula. Com certeza, entre os 4 e 5 alunos, sempre estava eu. Sempre. Eu ia até o final. Eu sempre fui até o final. Focado no estudo, porque eu sabia que, através do estudo, eu podia pensar na minha transformação. E você chegava em casa mais ou menos que horas? Então, meia-noite, 1h da manhã, pegando de novo no ônibus, com medo danado, porque já naquela altura existia uma preocupação com o tema de segurança, porque eu descia à noite, 11h30, quase meia-noite, ali na Praça da Bandeira, para pegar o ônibus para voltar para Pinheiros. Essa jornada foi durante 5 anos. É lógico, e essa é a parte bacana dessa história, eu fui fazendo, na verdade, 2 faculdades. Durante o dia com meu pai, a faculdade de contabilidade, na prática, e à noite a faculdade de Direito. Mas a parte mais incrível dessa história, 5 anos de faculdade, 5 anos dentro do escritório de contabilidade, o escritório de contabilidade foi crescendo. Clientes, nós sempre trabalhamos com um público de pequenas e médias empresas. A verdade é que ao final de 5 anos, a gente já tinha um escritório de contabilidade estruturado, já não estava na pequena sala, já tinha mudado, com áreas bem definidas, cerca de
40 funcionários. Então o escritório já tinha um tamanho. Uhum. E a família, por conta disso, tinha recuperado a condição de vida um pouco melhor. De novo, não éramos ricos, mas já pelo menos tinha uma condição de vida melhor. O que permitiu, inclusive, no último ano, comprar meu primeiro carro, um Fusquinha 62. Que ano que era isso? Esse é o ano de 90. No ano 1990 eu comprei um Fusca 62, é o que eu tinha de dinheiro, tá? Esse era minha condição naquele momento, mas foi legal pra caramba, porque eu deixei de ir de ônibus e passei de Fusca pra faculdade. Já não tinha dinheiro pra pagar o estacionamento, tinha que deixar na rua. E por incrível que pareça, toda hora me abriam o bendito do carro pra ver se tinha alguma coisa dentro do carro pra roubar. Você tá brincando. Mas como no Fusca não tinha nada mesmo, tava tudo certo, não me levavam nada, mas o carro, eu chegava no carro, ele tava aberto. Mas eu falei para vocês, depois de 5 anos, chega ali no final dessa trajetória, o escritório estabelecido, nesse momento, inclusive, já casado. Cara, como é que você conheceu a sua esposa? A primeira, na verdade, assim, eu sou casado pela segunda vez. Pela segunda vez. A primeira esposa conheci por acaso numa viagem, tivemos um filho, é o João Paulo, que é meu primeiro filho. Hoje com 30 anos, né? 30 anos. E depois, mais à frente, eu conheci a Márcia, que é a pessoa com quem eu hoje vivo, que estou vivo com ela já há 22 anos. Você tem 4 filhos? Eu tenho 4 filhos. Então, eu tenho um segundo filho, que é o Marquinho, Legal. Que é um filho que eu e a Márcia adotamos. É uma Legal. história que ele foi o nosso filho do coração. A gente começou ajudando ele dentro de um orfanato, mas chegou uma altura e falei, não, ele é nosso filho, não tem jeito. Caramba, Paulo. Então, vem para nós. Essa é a maior forma de amor, né? É isso. Muito legal. E depois, como filho natural, o Paulo e a Gabriela, que é a caçulinha, que não é tão caçulinha, tem 17 anos. Eu tô ficando velho. Mas acho que é bacana porque tem essa turminha aí junto pra gente estar acompanhando. João Paulo, Marquinho, o Paulo e a Gabi. E aí disso tu comprou o Fusca? Então, vamos seguir. Então, vamos tentar voltar na nossa historinha aqui. Não, o Fusca foi na fase final. E aí, quando eu termino a faculdade, eu tenho uma conversa com meu pai, um pouco alinhando a expectativa. Ainda vivi 2 anos fora do país, onde fui trabalhar. Onde você morou? Em Portugal, em Lisboa. Portugal. Eu aproveitei o tempo que trabalhava lá e fiz uma pós-graduação em Direito para aproveitar o tempo de novo estudando. Acredito. Coimbra? Não, eu fiz na Universidade de Lisboa, porque a agência que eu trabalhava era em Lisboa. Tá. Então não tinha condição de ser Coimbra. Apesar de achar que poderia ser maravilhoso, mas a condição era eu trabalhando em Lisboa, eu ter que achar alguma faculdade próxima. E a faculdade é maravilhosa, a Universidade Clássica de Lisboa é muito boa. Então foi um período muito bom e retornamos ao Brasil. Quando eu retorno ao Brasil, meu pai tinha a expectativa que eu voltasse para o escritório de contabilidade com ele. E eu tive uma conversa muito franca com ele. Meu pai, um negócio assim, eu te amo, mas essa tal de contabilidade eu odeio. Eu trabalhei com você durante 5 anos, aprendi tudo, eu sei fazer, mas isso não é para mim. E aí, é lógico, por óbvio, ele me fez a pergunta, tá bom, ok, você não vai fazer, mas vai fazer o quê? E ele sabia o desafio que eu tinha. Eu conversar do quê? Você não tem nada? Eu falei assim, a minha ideia aqui é o seguinte, a gente desenvolveu ao longo de 5 anos juntos uma carteira de clientes, que se na verdade alguns se tornaram inclusive amigos. Eu acho que eu posso tentar buscar cada um deles e tentar oferecer um serviço da área jurídica. E tentar, a partir daí, fazer alguma coisa. Ou seja, com a carteira de clientes do da de contabilidade, eu passei a visitar esses clientes, amigos, na verdade, que... Assim, entre nós, Felipe, eu tenho absoluta certeza que muitos dos pequenos casos que me deram naquela altura me deram muito mais pela relação de amizade e respeito do que pela confiança depositada em jovem profissional. Acredite nisso. Então, o relacionamento, o network, conta demais, conta demais. Muito. Então, começo minha vida advogando com essa base de clientes. Deixa eu voltar rapidamente o filme aqui. Durante o período que eu vivi na experiência do escritório de contabilidade, ajudando pequenos empresários, eu passei a ver algo extraordinário, né? Empreendedores transformando, criando, crescendo. Eu via alguns profissionais, empreendedores, alguns negócios crescendo, e aquilo me enchia os olhos. Eu achava aquilo maravilhoso. Ou seja, você tinha já a vontade de... E aquilo me criou um sonho. Falei assim, um dia, quando eu tiver meu dinheiro, eu vou fazer algo com isso. Vou montar um negócio partindo do nada para crescer e fazer algo como esses caras estão fazendo, e eu vejo como contador deles, como eles fazem. Para mim aquilo era maravilhoso. Inclusive tem amigos dessa época, Rafael, alguns que são esses empresários que me inspiraram, eu tenho um enorme carinho. Bom, escritório de contabilidade, sigo forte nessa linha, captando os clientes que eram mais amigos do que clientes.
Mas a verdade é que um desses amigos me confiou uma causa muito importante. E eu entreguei o resultado. Então, aos 26 anos, Felipe, eu entrego e recebo um valor em honorários que para um jovem de 26 era algo Ou seja, aquilo deu start. você não podia imaginar. Uhum. Bom, o que veio à minha cabeça rapidamente? Bom, agora comecei a brincar. Bom, com dinheiro. Primeiro comprei a casa, que até então não tinha casa para viver. Comprei um carro, porque até então eu só tinha uma condução. Tinha um Fusca. Não, eu tinha naquela altura já tinha um golzinho, golzinho. refrigerado a ar, não sei se você lembra desse carro, que para mim, e às vezes de vez em quando me deixou na rua, mas ok, tava tudo certo, era o carro que eu podia comprar naquela altura. Comprei um bom carro para me apresentar já em outra condição, um marketing pessoal importante, e falei, bom, agora eu vou começar a empreender. Não podia largar ainda a advocacia de pronto, então ainda mantia a contabilidade, mas passei a fazer alguns negócios. Então, montei uma empresa de coleta de lixo. Vou te falar um pouco das empresas que eu fui entrando. Algumas deram certo, outras não tanto. Como todo empreendedor. Acerta, erra, assim mesmo. Uma revista, restaurantes. E aí, nessa jornada, em 2004, a gente acaba se encontrando, eu, Tito e Igor, numa tarde, uma conversa. Olhando em perspectiva o que tinha na mão e olhando a possibilidade de um novo negócio que era foi isso? 2004. É uma conversa de final de tarde que ao final dela estava decidido, nós vamos fazer isso junto. Não teve muita formalidade, o que a gente vê hoje de preocupação de contratos, que é importante, tá? Sim. Eu não recomendo ninguém a fazer hoje nenhum grande negócio sem todas as formalidades processo, e contrate um bom advogado parceiro que te entenda, que te ajude para que você faça o melhor, porque com todas as cláusulas bem claras de entradas e de saída, especialmente, do negócio. Mas a verdade é que o nosso negócio começa assim, e o modelo era: Paulo, você monta uma unidade que seria o nosso modelo replicável, pensando num crescimento futuro. Então, surge no primeiro shopping que eu fui pessoalmente negociar essa loja, no Shopping Morumbi, e que a resposta inicial foi não. Uma clínica de depilação a laser aqui no shopping não faz parte do nosso mix, isso pra gente vai ter problema com a Anvisa, nós não queremos. Eu tinha um benchmark aqui importante de uma pessoa que inclusive eu respeito muito, porque as pessoas olham o espaço laser e hoje parece algo fácil, e às vezes ficou a falsa impressão que nós que concebemos e criamos um modelo. Na verdade, eu preciso render aqui uma homenagem a uma pessoa chamada Charles Yamaguchi. Charles Yamaguchi foi a pessoa que concebeu e pensou pela primeira vez no país uma clínica de depilação a laser dentro de um shopping. A história é engraçada, a vida são de encontros, né? O Charles tinha cuidado da minha mãe, que tinha passado por uma temática de câncer de mama, e ele é um cirurgião plástico extraordinário, então ele fez a reconstrução da mama da minha mãe. Caramba. E o Igor tinha sido funcionário dele, trabalhando na clínica dele, onde ele tinha uma máquina de depilação a laser. Então o Igor tomou contato e viu o Charles construindo a primeira clínica de depilação a laser no shopping. Então ficou criado para a gente o que seria o paradigma do nosso negócio. Então, dentro desse paradigma, a gente criou fundamos a Espaço Laser e tínhamos 2 lojas e apenas uma máquina, porque a máquina custava e ainda custa muito dinheiro. Só para você ter ideia, coisa de $120 mil um equipamento desse. E como é que era a jornada com 2 lojas com apenas uma máquina? Segunda, quartas e sextas, essa máquina funcionava na unidade de Moema. Terça, quintas e sábados no shopping. Então, implica dizer o seguinte: todo dia transportávamos, a partir das 10 horas da noite, uma máquina de 120 quilos. Transportando para que ela, cada dia, pudesse trabalhar na unidade conforme esse revezamento. Essa jornada se cumpriu durante 2 anos, tá? Foi assim que a gente fez durante 2 anos, até a gente começar a ter condição de pensar em comprar uma segunda máquina. Até porque, entre nós, vamos combinar, a gente começou um negócio que, quando se falava em depilação a laser naquela altura, as pessoas olhavam para cara da gente e falavam: você está falando do quê? Porque depilação a laser era um tratamento exclusivo de pessoas com alto poder aquisitivo em clínicas dermatológicas de alto padrão. Sim. Isso não era de conhecimento do grande público. O nosso grande desafio era fazer uma educação do público dessa extraordinária forma de tratamento. Essas outras classes. E chegar e democratizar esse tratamento para todas as pessoas. Esse era o desafio. Então, fizemos o quê? Para você entender a jornada do empreendedor. Panfletagem na porta do shopping, eu pessoalmente, e os demais sócios. Olha, e a ideia não era vender. Visite a gente para pelo menos te mostrar o que a gente faz. Caramba.
as pessoas não sabiam nem o que a gente fazia. O desafio do nosso negócio era fazer o cliente atravessar a barreira da porta de entrada da nossa loja para que a gente pudesse mostrar o que era esse tratamento. Eu me lembro muito bem, quando a gente vendia 4 tratamentos no dia, a gente comemorava no shopping fazendo um happy hour para comemorar esse sucesso incrível do dia. Hoje, uma unidade Espaço Laser atende em média de 30 a 50 pessoas diariamente. Caramba. Olha a mudança de cenário. E nessa jornada de crescimento, estou contando algumas dificuldades iniciais, mas não só nesse processo. Se você for recuperar a história nossa, a gente teve momentos de muita preocupação, inclusive preocupação de se a gente conseguiria manter o negócio. Porque a máquina é muito cara, então se você fosse abrindo mais lojas, era mais aporte de capital. Capital, tanto é que uma parte importante da história da Espaço Laser, quando a gente entende que efetivamente o Tono ali já deu um salto, tem um monte de história aqui no meio do campo, mas para a gente tentar, na nossa conversa, de repente a gente vai recuperando aqui. Mas 2014, na verdade é a data correta, fica muito claro que a gente precisava acelerar crescimento antes que alguém fizesse em nosso lugar. Alguém até com mais dinheiro, algum outro... Esse era o ponto. Não, e foi exatamente o que aconteceu, foi o que a gente viu. Eu acordo num sábado pela manhã, eu era assinante de uma revista semanal, que trazia a seguinte matéria. A matéria estava estampada uma artista de visibilidade nacional, global, dizia: essa pessoa se une a um grupo de empresários muito forte, então quer dizer, muito dinheiro, e abrirá uma rede imensa de lojas de depilação a laser no Brasil. E vocês iam começando a... 10 anos de história, 2004, 2014. Caramba. Então a cabeça aqui passou um filme, né? Nessa altura a gente tinha cerca de 40 lojas. Tem uma história de luta aqui até chegar nessas 40 lojas, mas a gente tinha chegado às 40 lojas. Em poucos estados ainda do Brasil. E a conversa nesse grupo de WhatsApp, que eu me lembro muito bem como é que foi, porque eu fotografei a matéria, no grupo do sócio, senhores, assunto sério para ser resolvido na próxima semana. O sócio Tito, de origem portuguesa, que sempre me censurava por mandar notícias aos finais de semana, perturbando a cabeça dele, vai, porra, rapaz, isso é de passar problema? Tito, me desculpe, mas se a gente não fala dele agora, pode acontecer. Então a gente precisa olhar esse tema com atenção. E ficou muito claro, a partir dessa informação, que ou a gente crescia, ou alguém faria no nosso lugar. Sim. E o crescimento rápido, com investimento tão relevante, e não só crescimento em termos de capital, a gente não tinha nem estrutura de gestão para fazer um crescimento em lojas próprias tão acelerado. Porque o crescimento em lojas próprias implica em estrutura de pessoas, estrutura de gestão. Sistema, tudo. Né? Tudo. A gente não tinha isso ainda preparado. Então, o que nos pareceu mais óbvio naquele momento, e eu acho que nós acertamos bem, foi acelerar rapidamente o crescimento via franquias. E até ali a gente não tinha experiência absoluta nenhuma do que era fazer a franquia. Tínhamos sim tentado no passado, contratando uma consultoria para ver, tentar ensinar viável, analisar, e a gente tinha uma certa expectativa que eles nos ajudassem a construir esse caminho. A verdade é que ao final desse trabalho, que nós pagamos um valor razoável, ao final do trabalho eles me entregam um livro dessa grossura, falam: tá aqui, você pode fazer a franquia. Eu olhei pro livro e falei assim: e? Eu falei assim: não, tá tudo descrito aqui. Eu falei assim: maravilhoso. Eu vou conseguir fazer isso. Vou ter que ler tudo isso. Guardei o livro na prateleira e esqueci. Jamais, na vez de um livro, não ia nascer. Ou alguém junto, ajudar a criar os processos e criar a rede. Mas então eu volto lá em 2014 e aí eu me recordei novamente de uma pessoa que eu já tinha oferecido a oportunidade de fazer algo junto por já 2 vezes. José Semenzato, um amigo de longa data, a gente já se conhecia. Você conheceu ele aonde? O Zé eu conheci num grupo de líderes empresariais que na época era liderado pelo João Dória, chamado LID. Ah, sei conhece. A gente se conheceu ali, criou um vínculo de relacionamento importante. Tomaram vinho. Tomamos um vinho, cantamos umas músicas sertanejas. O Zé estava finalizando a primeira jornada dele de um empreendedor de empreendimento, tinha vendido o negócio dele, estava realizando uma liquidez importante. Aí comemoramos juntos, inclusive, esse momento dele em um almoço. Mas naquela altura eu lembro de ter provocado ele, falei: pô, Zé, tem um projetozinho aqui, talvez fosse legal de pensar como franquia. Naquela altura tinha 7 lojas. 7 lojas. Aí o Zé, ok, me traz aqui o BP, deixa eu dar uma olhada, vamos olhar. Olhamos, discutimos, isso dentro da sala do meu escritório. E aí ele falou: Paulo, parece bacana pra caramba, tal, mas acho que ainda tá na fase inicial, mas segue aí firme, cara. É um negócio bacana, deu maior apoio, mas falou: não vou. Aí mais à frente, num evento social que a gente foi convidado junto,
Nessa altura a gente já estava com 22 lojas, a gente tinha surfado. Quanto tempo desse primeiro encontro para o segundo? Aí eu estou falando de 5 anos depois, 5 anos 2012. depois. A gente tinha surfado a onda das vendas coletivas, não sei se você lembra daquelas plataformas. Groupon, Todas essas plataformas, a gente surfou essa onda de forma extraordinária. Nós fomos a maior empresa prestadora de serviço em vendas por esses canais. Caramba. Pra gente foi a revolução da companhia. A primeira revolução da companhia foi aí. Democratizou mesmo. Porque a gente vendia, inclusive, o que a gente não tinha nem capacidade de entregar. Então, como é que resolve essa equação? Monta mais loja, compra mais máquina, e passamos a contar com os bancos para poder financiar as máquinas. Eu lembro que eu tinha reuniões com os bancos para convencê-los do crédito, acelerando esse crescimento, os sócios trabalhando de forma eloquente para fazer a entrega que tinha que ser feita, que acontecer, todos juntos. Mas aí a gente chegou a 22 lojas. Eu encontro com o Semenzato novamente. Falei, Zé, lembra daquela empresa de 7 lojas e tal? Estamos com 22 agora. Você não quer a gente pensar de repente? Tal? Falei, pô, Paulo, estou aqui no novo projeto que depois, mais à frente, vim saber que era o Odonto Company. Eu não quero desfocar desse projeto nesse momento. Mas segue aí firme, parece que está indo bem, parabéns, você quer lá. Aquela fala que o Zé é muito, muito simpático. E eu tinha um segundo não. Aí, 2014, com esse desafio colocado, como disse para vocês, vendo claramente que alguém iria fazer o crescimento em vez de nós que estávamos aí uma jornada longa fazendo esse crescimento, de novo eu lembrei do Zé. Falei, Zé, agora o conceito é diferente. E naquela altura eu sabia que o Zé estava com a Xuxa em outro projeto. Você já estava com 40 e poucas lojas. Ali eu estava com 40 e poucas lojas. E aí falei, Zé, a ideia aqui é o seguinte, desenhei um pouco a ideia para ele, de que olha, a gente traz a Xuxa para o projeto, para dar visibilidade, você com seu conhecimento de franquia, a gente acelera a franquia, formata. E aí, para minha surpresa, o Zé falou, você está ligando na hora certa. A Xuxa, dia desse, me disse, eu adoraria ter algo no setor de bem-estar e beleza. Talvez seja um momento, Paulo. É legal, como é que fazemos? Não, eu vou ligar para o empresário dela, naquela altura, o empresário dela, para que ele venha conhecer o negócio de vocês, para que ele entenda, para ver se faz sentido. Marcamos essa visita num sábado de manhã, ele veio, olhou, gostou muito do modelo do nosso negócio, mas ao final da conversa falou, olha, eu achei maravilhoso, pode ser algo incrível, mas eu tenho aqui uma questão para ser resolvida, porque a Xuxa, eu sei que ela é amiga da dermatologista dela e elas estavam conversando em talvez fazer uma clínica junto. Então eu não sei o quanto essa conversa evoluiu. E conhecendo a Xuxa, e hoje eu conhecendo a Xuxa como conheço, ela não vai estragar a amizade por dinheiro nenhum. Então, se esse negócio avançou demais, infelizmente, esquece que a gente não vai conseguir voltar atrás. Ok, vamos esperar então qual é essa realidade. Nesse inteirinho, o Semenzato me liga. Ô Paulo, tem um tema aqui importante. A Xuxa não faz negócio nenhum com pessoas que ela não conheça, não saiba para saber se tem sinergias, se gosta, se não gosta. Então, a minha sugestão é que a gente ir no show dela, que ela vai fazer aqui no Ibirapuera, no dia 13 de dezembro. Caramba, você topa aí fazer, eu topo, eu posso levar minha esposa e meus filhos? Não, lógico, pode levar. Beleza, então conta comigo, vamos pro show da Xuxa. Um pouco antes do show, ela nos recebeu no camarim, conversamos ali rapidamente, foi a primeira foto que a gente tirou com a Xuxa. Naquele momento ela foi muito simpática e querida com a gente ali naquela conversa. Mas assistimos o show até o final, foi muito bacana. Mas a verdade é que até ali a gente não tinha resposta nenhuma, se ela tinha aceitado ou não. Entramos em janeiro de 2015 e vem a resposta. Olha, dá para fazer um negócio, a Xuxa gostou da ideia, acho que dá para evoluir, a gente ficou animado. Só que tem mais um tema. Caramba, mais um tema. Tá bom, mais um tema. Qual é o tema? Não, ela só vai entrar no negócio se ela acreditar e souber que esse negócio é de verdade, que a depilação de fato entrega o que vocês estão falando que entrega. Mas, bom, não tem problema nenhum. Vamos combinar a Xuxa um dia para vir numa das nossas unidades e ela passa pelo tratamento. Mas, não, vocês não estão entendendo. Ela quer que esse tratamento, a máquina seja levada na casa dela para fazer na casa dela. Você, caramba, a gente não tem loja nenhuma no Rio. Como é que a gente resolve esse problema com uma máquina de 120 quilos para o Rio de Janeiro? Aí lembramos que no Rio de Janeiro tinha um amigo nosso que tinha uma máquina parecida com a nossa, Larry, um querido também, um amigo de história, que pediu um emprestado. Não contamos para que era. Larry, nós temos uma pessoa que a gente precisa atender de forma especial, você poderia nos emprestar? Não tem problema, pega a máquina aqui e tal. Levamos a melhor profissional que tínhamos na nossa rede para atender a Xuxa, que ficou maravilhada com o tratamento e com o resultado. E aí a resposta veio, ok, estamos juntos. Tô dentro. 6 meses modelando o que seria o nosso modelo de franquia, COF, contratos,
desenhando como seria o processo de treinamento dos profissionais. No caso foi o Zé com a Expertise e com a equipe. Que ajudou a gente pensar e a desenhar, modelar, fazer tudo isso com a equipe dele, inclusive, nos ajudando a fazer isso. Junho de 2015 a gente lança efetivamente nossa rede, com a Xuxa, inclusive na feira da ABF. Foi um sucesso incrível. E mais do que sucesso de lançamento, foi sucesso de vendas. Vendemos 120 franquias em apenas meio ano. Caramba. Mas a parte mais bacana dessa história, que eu tenho muito orgulho disso, a gente implantou as 120 lojas, transferindo conhecimento, o modo de fazer e o sucesso que a gente fazia nas nossas lojas próprias. Que isso é parte importante de quando se pensa numa franquia. Uma franquia que não surge de uma planilha, mas de um modelo consolidado, do qual os sócios fundadores conhecem muito do negócio, porque trabalharam fortemente nele, que a partir daquele momento que o negócio está maduro, permite-se pensar no crescimento via franquia, transferindo para um novo empreendedor como você, um projeto que vai entregar sucesso. Porque eu digo a todo tempo, franquia se constrói em cima de 3 pilares muito importantes. O franqueado precisa conhecer do negócio que ele tem. Perfeito. Ele precisa ser apaixonado pelo negócio que ele tem, mas ele precisa ganhar dinheiro. Com as 3 combinações, você tem uma franquia, uma rede de franquia que vai crescer de forma sustentável ao longo do tempo. Certo. E que vai dar certo. E que, com certeza, aquele franqueado vai comprar mais uma loja, mais outra, e vai indicar para os amigos dele dizendo que é um bom negócio. Então, franquias boas são aquelas que não se constroem em cima de planilha, em cima de modelos consolidados, e que o franqueado, além de conhecer muito o negócio que você está transferindo conhecimento, ele tem que se apaixonar pelo negócio, porque a gente só faz bem quando ele é apaixonado pelo que faz, e precisa ganhar dinheiro. A conta tem que fechar, Tem que fechar, porque não há paixão nem conhecimento que aguente sem ganhar dinheiro. Sem ganhar dinheiro. Afinal de contas, o negócio foi feito para gerar riqueza. Opa, ou não é? Com certeza. Distribuir sem drama. Afinal de contas, eu gosto de falar, ganhar dinheiro não é pecado. Se você ganhou dinheiro de forma lícita, correta e ética, tá tudo certo. Tire o maior proveito dele. E você consegue ajudar muita gente com esse dinheiro, né? É isso. Servir as pessoas, gerar emprego. Impactar a sociedade de forma positiva. Eu acho isso animal. E deixa eu te fazer uma pergunta. Aí desse projeto, a Xuxa e o Zé viraram seus sócios. Explodiu o business. Cresceu muito. No ano seguinte, 2016, a gente faz um famoso M&A. A gente admite ao capital da companhia um private equity importante chamado L. Catterton, que nos ajudou muito na estrutura de capital e de organização da companhia, porque até então a gente era uma empresa praticamente familiar, né? Quantos sócios eram no total? Então, até a chegada do fundo, nós estávamos já em 5, né? 5. Os sócios fundadores, mais Semizato e Xuxa. A gente agrega esse fundo, que nos ajuda com dinheiro e conhecimento e gestão em termos de governança. E aí a aceleração... Profissionalizar o business. Profissionalizando, criando departamentos com diretorias mais sêniores, a gente entendendo com o conselho de administração deliberativo para pensar a estratégia da companhia de forma conjunta. É um processo natural de amadurecimento de uma empresa em crescimento, né, que precisa se organizar. Que foi bem bacana nessa trajetória. E a gente segue nesse crescimento. Estrategicamente, ao longo dessa jornada, a gente muda um pouco a estratégia. Em vez de crescer muito em franquia, a gente entendeu que era melhor crescer mais em lojas próprias. Então, a gente muda a relação de lojas próprias, de peso. Fizemos, inclusive, um movimento importante de aquisição, muito antes, inclusive, do próprio IPO. De algumas unidades. E aí, o ano de 2021, estou falando que a gente está praticamente no meio da pandemia. Lembra que a gente começa a pensar em 2020, então, no ano da pandemia, a possibilidade de abertura de capital da companhia. E em 21 de fevereiro, dia 1º de fevereiro de 21, a gente está tocando o sino na B3, na Bolsa de São Paulo, a primeira empresa de estética e beleza abrindo capital na Bolsa de Valores de São Paulo. Para a gente, motivo de enorme orgulho, uma caminhada e uma jornada incrível. Eu costumo dizer que... porque Quanto até tempo de jornada? 15 anos? Na verdade, a empresa, quando abre o capital, estava com 18 anos de existência. E nos últimos 8 anos eu me dediquei integralmente à companhia, vivendo intensamente o dia a dia dela, porque até 2014 eu ia só às quartas-feiras na empresa, quando a gente sentava para discutir com os 2 outros sócios a estratégia da companhia. Aí você tinha um grupo de executivos que inclusive acompanhava, eu sabia o que a gente precisava ser cobrado de cada um, mudava
discussões como essa, olha, agora precisa crescer, não dá mais para esperar. Foi justamente numa dessas reuniões. Acabou o tempo de a gente ir devagar orgânico, ou a gente põe o pé no acelerador, ou alguém vai fazer por gente, nós estamos com uma temática importante aqui, que nossos leads estão caindo, desaparecendo, e a gente vai ter um problema sério de geração de receita. Precisamos achar a solução. Essa foi uma reunião muito tensa que aconteceu, porque o modelo de vendas coletivas, ele cresceu muito rápido, mas da mesma forma que cresceu porque fizeram utilização de forma incorreta da plataforma, ele despencou. E quando ele despencou, a gente estava fundamentado na geração de leads, por o único canal que era esse. Que era então, o que aconteceu? Claramente, despencou o faturamento em perspectiva futura, qual é o nosso caminho? Caramba. Já assumido com um monte de empréstimo em banco para compra de máquina, com todo o custo que a gente tira da operação. Entrar capital para pagar. Então, assim, ou a gente recupera um outro canal de geração de lead, nós estamos com um problema aqui, com certeza, de insolvência. E a situação, e foi nessa situação de estresse e tensão que a gente remodelou a companhia para retomar o crescimento novamente com geração de leads por outros canais. Inclusive com a curva de aprendizado realizada por essa forma de captação de leads. Porque, claramente, as vendas coletivas não eram um canal de venda. Sim. Era um canal de geração de leads. Isso. O problema é que algumas empresas acreditaram que ele era um canal de venda. E por isso que a coisa não caminhou bem. Ficou dependente desse canal. Sim. Exatamente. Então, a coisa caminhou dessa forma. 2021, abertura do capital. Mas ao final de 2021, quando eu faço minhas reflexões, eu tenho esse hábito, né? Ao final de cada ano, eu faço uma reflexão. O que eu realizei esse ano, o que eu fiz bem, o que podia ter sido feito melhor e como eu vou fazer o próximo ano para que isso aconteça de forma melhor. E para mim, claramente, ali em dezembro, na minha reflexão, eu cheguei à conclusão que para algumas coisas acontecerem na empresa, para melhorar e mudar alguns processos, claramente eu precisaria estar fora da empresa. Era imprescindível que eu não estivesse mais lá. Então, eu me lembro claramente, depois dessa reflexão e essa minha decisão, a primeira pessoa para quem eu liguei foi o Zé Semenzato, como conselheiro da companhia. Falei, Zé, para mim, acho que a minha jornada na Espaço Laser acabou. Vamos começar a falar de sucessão, conduzir para que traga uma pessoa para me suceder na empresa. E eu vou pensar em outros projetos de ordem pessoal. Ele me apoiou prontamente, falou, Paulo, conta comigo, vamos fazer. Fiz uma conversa 1 a 1 dos conselheiros para falar da minha decisão, depois formalizei isso numa reunião de conselho. Fiz o processo, acompanhei e o conselho me deu a alegria de liderar o processo de escolha do nosso sucessor, o Paulo Camargo, que hoje está à frente da companhia. Em julho comecei a passar de bastão, que terminei em outubro. A gente fez foi mais ou menos aí que a gente se conheceu, então fiz a minha passagem de bastão de forma soft land, né? Junto com o Paulo, lógico, toda a liderança que ele tem hoje, que a gente tinha que ter respeitado, mas tentando mostrar, afinal de contas, desde a fundação a gente estava junto da companhia, a gente conhece muito do negócio. E aí me desloquei efetivamente só para o conselho e cuido hoje do comitê de pessoas, porque tem uma preocupação muito importante quando se fala em varejo. A manutenção de cultura, da energia, de conexão das equipes para o negócio é algo absolutamente importante. Processo, pessoas, né, processo é algo importante, é muito importante. Mas de nada te adianta o processo se as pessoas não forem conectadas ao seu negócio. Se as pessoas não reconhecerem nas suas lideranças pessoas que elas acreditam e que fazem pela empresa, conforme o processo, mas muito pelo líder que tem à sua frente. Então, varejo é energia na veia todos os dias. Você não pode acordar desanimado. Se você acordar com um dia com problema, todo mundo tem problema todos os dias, você tem que pôr na sua cabeça, vira a chave, energia, vamos fazer acontecer o dia. Ou seja, o fardo do líder, pelo que eu vejo assim, você com o tamanho que vocês cresceram, o cara tem que performar todo dia, né? Todo dia. Na verdade, todo negócio é assim, mas o varejo tem uma dinâmica mais intensa do dia a dia. Você faz, a meta é diária. A meta de entrega diária. E se você não entregou a meta diária, ela se soma do dia seguinte. Vai acumulando. Vai acumulando. Então, você tem que colocar muita energia, manter os times muito motivados na estrutura de organização. Foi algo que, inclusive, durante a pandemia, se tornou um desafio adicional, né? Porque uma empresa com 100% das lojas fechadas, por condição, inclusive, regulatória, não tem como entregar o laser na casa do cliente. Pela lei e pela regulamentação. Exatamente, eu não posso, eu só posso atender o cliente num ambiente controlado, que é na nossa unidade, que ela, inclusive, ela está sob controle da vigilância sanitária. Nós somos um varejo de serviço da área de saúde. A gente precisa lembrar. Mais regularizado. Com mais regulamentação possível. E
nessa realidade com loja fechada, como é que você mantém uma empresa com 7 mil colaboradores ativos e conectados com a sua empresa? Então, o desafio da pandemia era manter a empresa conectada, todo mundo alinhado. Inclusive, a partir desse momento eu quebrei a cadeia de comando, através das plataformas digitais eu passei a falar com os times diretamente todos os dias, para que eles soubessem de mim, primeiro, como líder da organização, que eu estava vendo, que eu não estava desanimado, que eu estava acreditando no futuro. Esse foi o momento mais difícil e eu acho que dos últimos, com certeza, como empreendedor, como experiência de vida, liderança e condução numa empresa já grande, com desafios gigantescos, talvez tenha sido o maior desafio da minha vida. Porque era... Como é que você acordava todo dia assim? Cara, eu lembro da pandemia, cara, tava tudo, você fala, velho, ferrou. Tinha gente que estava convencido que o mundo tinha acabado, né? Literalmente. E o papel do líder é mostrar que não, né? E assim, eu pessoalmente, eu tinha muito convencimento, não. Até porque, historicamente, a gente olhando em perspectiva, o mundo já tinha passado por momentos muito semelhantes a esse. Sim. Inclusive com condições muito piores, porque a medicina não era tão avançada. Então, bom, se naqueles momentos tão críticos a civilização avançou, nós também iremos avançar. Talvez em tempo até mais curto do que aconteceu no tempo passado, porque no passado pandemias como essa aconteciam e demoravam 10 anos para ser resolvidas. Não tinha tecnologia. Zero. Então, a mensagem diária, gente... Vamos acreditar, vamos seguir aqui. A gente criou as missões, seguimos vendendo, isso que é incrível, para manter inclusive a companhia em funcionamento e gerando receita para pagar as contas e garantir inclusive os empregos, porque é uma das coisas que a gente decidiu no dia 1 da determinação do fechamento de todas as lojas, em razão da pandemia, era não se demite ninguém. Quanto tempo fechado ficou? Nós ficamos de março. Em maio a gente começa a fazer as primeiras aberturas. Como a gente é uma empresa do setor de saúde, com todos os protocolos de biossegurança, em maio nos é permitido abrir algumas unidades de rua. Então a gente retoma de forma vagarosa, a partir de maio, a abertura de algumas lojas, até conseguir abrir shoppings e tal. Então você tem uma retomada devagar, mas maio é marcado pela retomada, e que é a parte bacana. Que a gente, não vamos abrir, mas as pessoas virão, as pessoas passaram aí. Isso que foi a parte interessante. Nesse processo todo você segurou com caixa da empresa. Com caixa e vendendo. Porque a gente determinou, olha gente, nós estamos todo mundo em casa, a gente tem uma oportunidade aqui gigantesca. A gente tem já nossos clientes que a gente atende, a oportunidade de a gente conversar com eles para saber como é que está indo a relação com a gente. E mais do que isso, vamos oferecer para eles uma oportunidade ímpar. Queremos um desconto adicional para aquisição. Se você adquirir agora, nesse momento que a gente está fechado, você vai comprar uma outra área que você tem vontade de comprar de tratamento por um preço mais vantajoso. E quando a gente abrir a unidade, você pode seguir seu tratamento. E as pessoas seguiram comprando. E assim, comprando de forma relevante. A gente vendia mês a mês 50% do previsto em condições normais. Caralho. O que nos permitiu manter a empresa viva. Então, a gente tem uma gratidão importante aos clientes, porque graças a ele, a confiança depositada por eles, a empresa se manteve em funcionamento, os empregos foram mantidos, a gente seguiu pagando os impostos e a gente segue na nossa história para poder contar o futuro. Pô, Paulo, que legal. E assim, uma coisa que eu vejo muito, né, hoje, conhecendo mais sobre você, tu é um cara resiliente. Determinado. Lembra que eu falei para você? Resiliente, determinado, persistente, né? Eu começo a olhar aqui, eu falo, cara, esse é o superpoder do cara, né, velho? Pois é. Porque você vai me contando essa história e eu fico imaginando, né, você com 7 mil funcionários, ter que acordar no dia da pandemia, daí você olha para sua esposa, para sua família e fala, cara, eu preciso dar uma resposta, tem 7 mil pessoas dependendo. E a coisa não pode parar. Não pode parar. Inclusive os diretos, né? Porque o time direto seu, a minha preocupação é que também eles não se esmorecessem. Então, a conversa começava exatamente com eles. A primeira reunião do dia é sempre com o time. Qual é o desafio do dia? Qual é a estratégia que tem de novo? Porque todo dia tinha um fato novo. Qual é o fato novo do dia? Para a gente resolver a equação. E a partir daí a gente determinava a missão de cada um. E eu seguia falando com todas as equipes em todos os níveis, para que a gente alinhasse, junto com os diretores, sempre, lógico. Sempre que junto com essas conversas, para que a máquina continuasse funcionando em perspectiva futura, olhando você, vamos acreditar que a gente vai atravessar esse momento. Mas como é que você lidava contigo mesmo, o sentimento, as emoções ali? Porque, cara, é um peso enorme. Assim, você acordar, tipo assim... Felipe, assim, tenso, é verdade, não vou falar que não, tenso. Fala, acreditando, sim, que a gente venceria. Jornadas que se tornaram jornadas de 18, 19 horas diárias. De trabalho. De trabalho. Muito intenso, porque a plataforma digital te permitia isso, né? Você tinha uma jornada muito intensa e os assuntos como variavam diariamente
muita coisa, fechou tal estado, abriu tal estado, a pandemia retomou em tal lugar, então você tinha que reajustar a operação em cada região do país. A gente está posicionado em todas as cidades brasileiras, praticamente de médio e grande porte. Então você tinha uma dinâmica muito grande, diferenciada em cada estado do país. Então eu tinha um ajuste de equipe, ajuste de funcionamento que variava dia a dia. Então, lógico, em razão disso, a dedicação, a forma como intensa, maior, né? muito maior, muito maior. O final de dia cansado demais, mas realizado por ter conseguido fazer a coisa acontecer. Então isso, no fundo, dá uma certa satisfação. Não, as coisas estão acontecendo, estamos conseguindo caminhar, o que a gente imaginou está funcionando. Então tem um pouco da satisfação, fala, meu, tá dando certo, tá dando certo. Cara, imagina a pressão. E deixa eu te falar, esse foi o momento mais difícil da companhia. Me fala o momento mais feliz dessa sua jornada até hoje, assim, de empreendedor. Assim, que você falou, cara, no final a conta fecha, né? Quando a gente... na verdade, eu costumo dizer assim, a parte mais feliz da minha vida, ainda estou para viver. Mas assim, memória já vivi, hoje, né? Tem vários momentos de muita alegria, muita felicidade. Especial, assim, não, assim, ok, o momento do IPO da companhia, você tocar o sino ali, foi um momento de muita emoção, com certeza. Na cabeça da gente passa um filme, tudo que a gente viveu, lembrando de onde eu vim, da periferia de São Paulo, a família junto. Então, é algo que pra gente é muito bacana chegar nesse momento. A gente sabe que poucos empresários vão ter condição e viverão um momento como esse. Mas não estou colocando esse momento como um momento importante, mas um momento assim, da história mesmo. A primeira empresa que fundei, aquela que deu certo, aquela que me deu dor de cabeça, um momento de restaurantes, quando tinha os restaurantes. Eu quebrei um também. Mas eu vivi um momento de sucesso com o restaurante, inclusive um deles existe até hoje, que é o restaurante Bela Cinta, de cozinha portuguesa, que eu vendi, não estou mais nele, mas ele existe, está aí entregando o resultado, atendendo a população, a sociedade, que é algo para mim é bacana. Quando eu vejo marcas como uma empresa de coleta de lixo que eu ajudei a fundar, ela existe em funcionamento. Quando eu vejo uma revista que eu ajudei a fundar que existe e continua funcionando, um restaurante, isso para mim é muito bacana. Pô, caramba, algo que eu ajudei, participei, construí, vendi minha parte, já não estou mais lá, mas ela continua cumprindo a função dela, empregando, gerando riqueza. É muito bacana. Então isso dá muita alegria, né? E momentos como esse que eu falei, quando a Xuxa chega na empresa, vivemos momentos bacanas com ela, de viagens conjuntas, na Argentina, para inaugurar a loja da Argentina junto com ela. Então, eu costumo dizer o seguinte, eu adoro viver o dia a dia e aproveitar o máximo desse dia. As pessoas, quando eu informei, porque eu decidi em dezembro, mas publicamente só veio à tona que eu estava saindo da empresa em junho, porque eu não podia falar, uma empresa de capital aberto tem algumas restrições, né? E quando isso vem a público, algumas pessoas falam, bom, que legal, Paulo, agora você vai poder aproveitar um pouco mais a vida, curtir. Eu falei, meu, não estou entendendo o que você está falando. Eu sempre tive curtindo pra caramba a minha vida, cara. Tá tudo certo. E junto disso, com tudo que eu estou realizando, vivendo com a minha família, porque eu também cuido desse tema, ok, em alguns momentos mais sacrificados, até como esse que eu disse para você, mas sempre com a preocupação de estar com meus filhos, com a minha esposa. Esse núcleo familiar para mim é algo muito importante. Um valor forte. Né? Muito importante, muito importante. Na verdade, é o meu porto seguro. A família é algo muito importante. Eu defendo muito essa tese. Nada justifica tudo isso que a gente faz. Você não tem a família unida. Exatamente. É bonito, né, Paulo? Não é assim. Quando você pensa em legado, só a família vai gerar legado. Isso é importante. Senão a sua história vai se resumir ao seu tempo de vida na Terra. E precisa perpetuar, né? Exatamente. E deixa eu te fazer uma pergunta aqui, entrando no outro assunto. Quando que você, como empreendedor, eu lembro uma última conversa que eu tive com o Shiba, que o Shiba, antes dele sofrer um acidente, infelizmente, né? Era muito próximo. Ele falou, cara, ele sempre defendia um negócio, que era empresa rica, dono pobre, né? Era a filosofia dele. E ele falou, Felipe, eu fui comprar minha casa, ganhar dinheiro, ficar rico mesmo, depois, acho que foi 10, 15 anos, eu não me lembro, não me recordo direito. Quando que foi que você deu essa estilingada e falou, cara, tô bem, tô rico, assim, quando que foi isso? Quanto tempo demorou, assim? Curiosidade, porque normalmente o empreendedor, ele vê algumas histórias, né, que o cara fica em 5, 6 anos, 7, ou até menos, mas são as exceções. Agora, para o empreendedor normal mesmo, uma história de muito trabalho, em média, como é que foi a sua? Assim? Foi 10 anos? Na verdade, assim,
você tem que fazer uma escolha de vida. Ou é o projeto de curto prazo, onde você gasta absolutamente tudo na sua pessoa física, o que você gera no seu negócio, e esse negócio com certeza vai ter vida curta. Sim. Ou você acredita no seu negócio a longo prazo, construindo valor. Tem uma diferença importante aqui. Ou você tem um negócio que você pensa em pôr tudo no bolso que ele gera de resultado. E não investe no negócio. Não faz o reinvestimento em prol dele. Ou você cria valor. Então, nessa situação, você nunca vai criar valor para o seu negócio. Então, de forma prática, uma companhia que tinha 2 lojas, lembra que eu contei lá no início, que passa a ter 800 lojas, que chegou à Bolsa de Valores com valor de 4 bilhões de reais, só se constrói reinvestindo absolutamente tudo que ela gera de riqueza. E leva tempo. Em detrimento do seu interesse pessoal. Então a gente sempre, por opção, e essa foi uma opção importante, não que a gente não distribuísse algum dividendo, até porque a gente tem alguns sonhos, a gente gosta de realizá-los. Não todos, mas a gente sempre distribuiu o menos possível. Todo o restante que a empresa tinha capacidade de geração de resultado era recolocado na empresa para pensar em expansão, crescimento, para que essa empresa tivesse outro patamar de crescimento. E também você mantinha também ali seu estilo de vida, sem aumentar muito o padrão por um período. Assim, não importa o quanto você tem. Eu sou uma pessoa que não faz sentido algumas coisas, por mais que você tenha condições de fazê-las, é melhor manter um padrão de boa, sem grandes ostentações, né? Porque aí você tem grana para investir no projeto, né? É isso. Isso é muito importante. Interessante saber disso, porque você entende a mentalidade por trás do negócio para ficar grande, né? E, cara, uma outra pergunta também. Você tem religião, cara? Eu sou católico. Católico? Devoto de Nossa Senhora. Nossa, que legal. Na verdade, minha família tem uma relação com a Igreja Católica e com a Nossa Senhora, especialmente, gigantesca. Minha mãe praticamente dedicou a vida dela essa questão. E é lógico que isso, na verdade, reflete na família como um todo. Então a gente teve sempre uma ligação muito forte. Eu não sou aquele católico fervoroso de ir à igreja todos os finais de semana, mas sempre que posso vou à igreja para fazer minha oração. Se eu estou em viagem e vejo uma igreja, eu e a Márcia entramos para um momento de oração e reflexão. Eu acredito sim que existe alguém superior a nós, porque na vida a gente vê algumas coisas acontecerem que não acontecem por coincidência, mas sim por deusdências. Sim, legal, gostei do termo. E eu vejo assim, Paulo, que eu, por exemplo, estou com 35 anos e eu comecei a olhar muito esse lado espiritual nos últimos 2 por conta do falecimento do meu pai. E, cara, eu vejo que tem sido um divisor de águas e muitos dos empreendedores que eu vejo, que eu conheço, tenho essa proximidade, eu vejo que também cuidam muito. E a importância disso, né? Porque é uma jornada dura, né? Essa nossa do empreendedor. Então, isso acho que te ajuda. Então, mas a minha visão aqui, apesar de todo desafio que é a jornada de todo empreendedor, e é mesmo, especialmente num país como o nosso, que às vezes mais parece trabalhar para que não aconteça os empreendimentos, infelizmente tem uma cultura ainda instalada sobre todos os aspectos. Malvadão, né? O empreendedor é o malandro, é o bandido, esquecendo que ele que gera riqueza, empregos, impostos para pagar inclusive as necessidades de órgãos públicos. Então, a todo tempo a gente vê desafios colocados pela estrutura que existe no nosso país, ainda que tenha melhorado muito nos últimos anos. Eu nunca olhei isso como um fardo ou um problema, uma dificuldade. Eu entendo, entendeu? Essa é a regra do negócio e é com isso que eu tenho que conviver. Vamos se divertir fazendo como tem que ser feito com essa regra do jogo, para que isso não se torne mais pesado do que já é. Então, tentando tirar um pouco o peso disso. Ok, é desafiador, mas vamos fazer e vamos tentar fazer melhor do que os outros, porque na concorrência vai sobreviver quem é o melhor e não quem é o maior e mais rápido, né? Isso, na verdade, teoria de Darwin, eu acredito demais. Sim. Vai se adapta, né? Sobreviverá, não maior, mas que mais rápido se adaptar à realidade do momento. Então, eu sempre pensei, a cada desafio, e a pandemia foi prova disso, quanto mais rápido a gente se adaptar a essa nova realidade, melhor. Se a gente demorar a se adaptar a ela, pode ser um problema. Ficar pensando muito, lamentando que o problema aconteceu, como vi alguns empresários lamentando, deixa de lamentar, cara. Essa é a nova realidade do momento, vamos pro jogo. Essa é a realidade que a gente tem para esse novo jogo. Então, é assim que eu encaro a vida, e é lógico que a religião, a fé, mais do que a religião, porque aí pouco importa a religião que a gente tem, é importante que a gente tenha a fé. Né? Tenha fé e acredite que existe um ser maior que a gente, que na verdade ordena e faz com que a coisa caminhe bem nesse plano
porque a gente fala muito, mas a essência, na verdade, é a alma, né? É que faz a diferença. A matéria, na verdade, é temporária. E eu acredito demais nisso. Falando em matéria temporária, é engraçado, eu num podcast, né, eu gosto de falar muito, todo mundo que eu entrevisto, sobre vida extraterrestre. Cara, qual que é a sua crença sobre isso? Eu acredito que com tantas galáxias existentes no universo, eu tendo a acreditar quase como impossível que só nós tivéssemos sido contemplados em ter uma Terra com vida. Então, entendendo que em outras galáxias provavelmente se você vai ter algum planeta com condição de vida, acredito fortemente que pode sim existir outros, e talvez esse seja o grande mistério que os homens estão perseguindo há muito tempo. Desde 67, quando o homem começa a projetar os foguetes para o universo, sonhando em achar alguém lá fora, eu acho que eventualmente possa acontecer. Aquele físico Hawking, eu lembro do sobrenome dele, que faleceu agora recentemente. Sim. Ele defendia a possibilidade e a tese disso, inclusive a necessidade de fazer a viagem pelos buracos de minhoca, que é a única forma de você viajar com velocidade necessária. Você gosta do tema, você eu gosto. Entende, né? Isso. Então, se isso um dia for possível, quem sabe a gente vai poder encontrar outra civilização. É uma coisa que tem algumas evidências aí de vida extraterrestre, né? Inclusive teve no Congresso, acho que essa semana aí, discutindo isso no Congresso americano, né? Eu acompanhei as notícias. Interessante isso, né? Hoje, antigamente era quando ninguém falava disso, hoje está sendo muito abordado, e tem muito empreendedor hoje também que está buscando esse tipo de informação. Eu acho legal isso. Cara, e assim, uma outra questão para a gente já poder caminhando aqui pro final, Paulão. Eu vejo que o networking, né, de tudo que eu ando pesquisando, olhando, algo que vai determinar o seu crescimento, tanto no nível de desenvolvimento pessoal, prosperidade, espiritual, emocional, tudo, né? As pessoas que se conectam com a gente, elas nos influenciam em várias áreas da nossa vida, seja para o bom e seja para coisas ruins também, né? Eu queria que você contasse aqui algum fato de uma relação de networking que te influenciou de maneira positiva a você crescer, né? Porque que eu vejo? Quando o dono de uma pequena empresa, ele fica tão preso na operação, em fazendo a empresa funcionar, esquece de ter tempo de fazer ela crescer, que é se conectar com outras pessoas, com outros empresários mais experientes, mentores. Como é que essa dinâmica funcionou para você? Assim, você consegue trazer algum episódio? Consigo. Na verdade, logo no começo da minha faculdade, e eu estou falando então do ano de 91, 92, eu leio uma matéria que diz para uma pessoa de sucesso são necessários 7 pontos importantes. E um dos pontos que me chamou muito a atenção é estabeleça uma relação com uma pessoa que vai ser uma pessoa de sucesso, que vai ser seu mentor e seu orientador da sua vida. Então, no relacionamento, na construção, e o network é algo importantíssimo, lembra que eu falei para você? O pequeno escritório de advocacia que comecei na minha base de relacionamento, da partir do escritório de contabilidade, foram os primeiros clientes que me deram as causas em relação ao relacionamento, muito mais do que a relação técnica existente ali. Então, olhando aquele roteiro, que inclusive eu guardei comigo e recentemente dei para o meu filho, essas 7 dicas, passei para ele. A dica mais importante que ficou muito forte para mim era escolha um mentor. Eu escolhi esse mentor. Uma pessoa que na altura que eu via que fazia muito sucesso, uma pessoa que admirava muito e que me aproximei e que passei a ter ele para conversa, para ouvir. Na verdade, às vezes até colocar algumas preocupações, ansiedades, qual seria o melhor caminho, qual a melhor decisão. Ou seja, você compartilhava algumas dores. E essa pessoa com que eu admiro muito, a gente tem um relacionamento, hoje ele já não vive no Brasil, ele tem diversos empreendimentos fora do país, ele faz vida hoje em Portugal. Até hoje a gente se fala com regularidade para conversar, trocar ansiedades, e para minha surpresa, uma das últimas conversas que nós tivemos, parece que a história se inverteu, ele me perguntando o que eu achava sobre um tema, aí eu falei para ele, escuta, pera lá, as histórias estão se invertendo, é sempre eu que pergunto, não é você. Mas foi muito boa conversa, e depois de um período longo de pandemia, no qual a gente ficou impedido de se ver, o ano passado eu fiz um combinado com ele, escuta, como ele viaja muito, eu falei assim, quando você estará em Portugal? E aí ele me deu a data, eu falei, tá bom, então eu vou para te encontrar, para a gente
estar junto de novo para almoçar, bater o papo e conversar. Então, eu daria essa dica. Fora aquelas 7 dicas que eu já não lembro de cabeça, de vez em quando eu preciso ler para não esquecer todas elas, mas a mais importante que ficou bem gravada em mim, além de estudar, então essas dicas colocadas ali. Se mantenha relacionado, faça o marketing pessoal, estabeleça uma pessoa que você tem como ponto de referência, como seu mentor, seu orientador, para trocar um pouco da experiência e ouvi-lo como dica das suas decisões futuras do seu negócio. Ou seja, o network fez total diferença. Sempre. Na verdade, em todas, não só na vida dos negócios, inclusive em questões pessoais, a rede de relacionamento que você constrói ao longo da sua vida é muito importante. Eu vejo pessoas construindo a vida por onde passa, parece destruir a ponte por onde passou. Sim. Essa é a pior estratégia que uma pessoa pode adotar como estratégia de vida, porque eventualmente você terá que voltar para o caminho de onde você veio. E se você destruir a ponte, você não vai mais poder voltar. Então, você a minha acaba com a credibilidade. realidade. Então, o objetivo sempre foi expandir a rede de relacionamento, pessoas conectadas que às vezes você tem algum assunto que precisa falar, eu gostaria de falar com tal pessoa, com um contato, a pessoa está aqui, a pessoa sabe quem tem que falar. Então, sempre ajudando, que vai te sempre levando além. Então, lembra que eu falei? Precisamos fazer uma franquia. Quem é a pessoa que pode ajudar? Tem uma pessoa certa que pode nos ajudar e que não sei chegar, inclusive a Xuxa, que se tornou nossa sócia e que hoje é minha amiga pessoal. Olha que legal. É isso. Legal, muito top. E Paulo, outra coisa também, para a gente já ir para poder finalizar, você como empreendedor, qual a importância hoje, você que construiu aí a Espaço Laser junto com seus sócios, vai para outros projetos, do empreendedor, do líder, seja o líder da família, o homem, ou a mulher também, líder de família, o dono da empresa, cuidar da questão das emoções e da cabeça dele, né? Porque o que eu tenho visto, né? Nós, empreendedores, somos muito sozinhos. Isso é um fato, né? Então a gente tem outros amigos empresários, mas eu tenho notado, convivendo com grandes empresários no Brasil e fora, que para você poder performar na sua vida, você precisa cuidar do quê? Da cabeça. Cabeça tá ninguém, irmão. O que tu tem de visão sobre isso? Minha visão tenho, graças a Deus, eu tenho a Márcia ao meu lado. A esposa? A esposa é a pessoa que sempre me põe em terra, me faz refletir, repensar. Paulo, tá indo muito para a esquerda, talvez dá uma parada aqui, você está acelerando demais, respira. Então tem sido uma pessoa que tem me ajudado muito nesse processo de construção, porque ninguém é perfeito, a gente tem que ter sempre alguém com senso crítico importante para que coloque, você tem razão, o que você está falando, talvez eu esteja um pouco desviado do que tem que ser colocado como foco. Então, quando você tem uma parceira, uma esposa incrível como tenho eu, a Márcia, é algo que ajuda demais a pôr, inclusive, a cabeça em alguns momentos no lugar, né? Ou seja, uma grande mulher ao lado de um grande homem faz total diferença. E por isso que a gente consegue entregar algumas coisas com o melhor resultado, né? É uma parceria muito bacana. Mas, para falar rapidamente dos novos empreendimentos, novo momento. A PGMP é uma plataforma que eu criei, olhando algumas oportunidades, com experiência acumulada em 30 anos de empreendedorismo, que eu vejo algumas iniciativas com a qual me identifico, que eu entendia que eu podia entrar e ajudar a fazer o crescimento encurtando tempo e distâncias. Porque na vida de empreendedor a gente nunca sabe exatamente qual é o caminho certo ou errado. Mas com a minha experiência, eu falei, olha, talvez esse caminho eu já tentei e não vai funcionar. E o objetivo aqui, claramente, nessas 5 iniciativas de varejo que eu estou apoiando agora, pessoalmente, como sócio, parceiro, conselheiro, não mais como executivo, mas como conselheiro ativo, que eu costumo dizer, não um conselheiro de apenas se reunir de vez em quando, mas uma reunião semanal, onde a gente olha os indicadores operacionais, efetivamente. Iniciativas como Novo Fio, que é uma empresa de transplantes capilares, Laces, que é uma empresa que faz o tratamento do fio para mulheres com produtos orgânicos, com baixo impacto de carbono, zero químico, uma preocupação muito grande com essa temática, uma experiência incrível de tratamento e melhora da condição do fio capilar. Uma iniciativa como Bloom, de sanduíches saudáveis, com
proteína vegetal, baixo impacto de novo de carbono no meio ambiente, uma iniciativa como Mundo Terra, uma empresa de esportes de aventura pensando na atividade física offshore, com todo o equipamento necessário para qualquer tipo de atividade. E por fim a RM Pharma pensando em saúde e bem-estar, uma rede com 900 lojas em todo o país. Já tá com 900 lojas, mas que eu acho que dá para fazer muito, muito mais. Caramba. E a minha missão junto com o Thiago nesse novo projeto é fazer essa rede uma rede gigantesca. E nós vamos fazer um projeto lindo. O Thiago é um cara que um empreendedor. De onde que começou essa Ele começa em Minas Gerais, numa cidade chamada Varginha, e que hoje do ET de Varginha. mais ou menos isso, olha lá, tá vendo? E que agora está colocada praticamente todo o país, mas fortemente concentrada no centro-oeste e nordeste do país, com um projeto bem bacana, com o objetivo claro de democratizar o acesso à saúde de forma efetiva para a população, dando condição que essas pessoas se cuidem com o melhor remédio, a melhor solução. É bem bacana. Muito legal, Paulo. Obrigado. Pra gente poder encerrar aqui, cara, sem modéstia, qual é o seu superpoder? Não sou herói, mas você já reparou que eu sou um cara determinado. Algumas pessoas falam teimoso. Ele é teimoso, mas na verdade a palavra correta é determinado. Aliás, uma dica importante. É uma pessoa que busca o sucesso, não como causa, mas como consequência do que faz na vida, dedicação ao que faz, determinação, teimosia todo dia e disciplina. Fazendo todo dia o melhor. Porque se você fizer bem apenas um dia, o resultado não vai acontecer. Você precisa fazer bem todos os dias. Então, os 3 Ds da vida: dedicação, determinação e muita disciplina. Todo dia acordando cedo, focado. Ainda que você acorde, nossa, hoje não acordei bem. Energia na cabeça, vamos para a missão. Você falou um negócio extremamente importante, disciplina, né? Pra gente encerrar. Ou você vai pela dor da disciplina, ou pela dor do arrependimento de não ter feito. Qual você escolhe, né? Vamos na disciplina que funciona melhor. É isso aí. Obrigado. Ó, valeu. Obrigado pelo convite. Aqui. Posso fazer um convite para as pessoas? Me sigam lá no Instagram, Moraes Paulo 08. Moraes é com I, tá? Moraes Paulo 08. Galera, esse é um bate-papo incrível com o Paulão aqui, super herói do empreendedorismo. Apesar da modéstia dele, o cara é monstro, determinado, disciplinado. E ó, já vai estar disponível para vocês aí. Sigam o Paulo na rede social e espero vocês no próximo Hero Podcast. Um abraço, valeu!